Eu queria convidar você que trouxe a sua Bíblia a abrir no livro de Ruth. Não tem nenhuma parte específica, só abre lá. E daí talvez seja mais fácil de acompanhar, mas se não trouxer também vai dar para entender. Eu, mais uma vez, como sempre, cheguei aqui meio no desespero, sem ter certeza do que ia falar. E mais uma vez, eu meio que mudei tudo que eu ia falar. Tudo não, porque eu já tinha pensado sobre a história de Ruth. Mas Deus tocou muito forte no meu coração que não era para eu falar sobre a história de Ruth, mas sim sobre outra pessoa que está nessa história. Eu vou começar contextualizando. O que se passa no livro de Ruth? Tinha uma família, um casal e 2 filhos. O casal era a Noemi e o Elimeleque. E os filhos... Gente, é muito nome estranho, peraí. E os filhos... Aqui. Malom e... Eu não sei como é que fala. Daí se é Kelion, se é Kelion... Não sei, mas é isso aí. Eles moravam em Israel. E devido a, enfim, problemas familiares, problemas na região, eles saíram de onde eles moravam e foram para Moabe, que era uma cidade pagã, onde as pessoas adoravam a outros deuses, onde tinha uma cultura totalmente diferente. E naquela época, hoje em dia ainda se fala muito sobre essa questão de ser estrangeiro, de tipo sair do lugar onde eu moro para ir para o outro, como ainda existe um olhar meio estranho sobre isso. Naquela época isso era muito pior. Então, ser estrangeiro era uma coisa assim, era bem complicado mesmo. E, inclusive, era meio que proibido o povo de Israel ir para Moabe, justamente por isso, porque era uma cidade pagã e tudo mais. Só que o negócio estava tão tenso na cidade onde eles estavam que Elimeleque não pensou, ele pensou na família dele, que ele precisava salvar a família dele, e ele foi. Daí eles foram para lá, chegaram lá na cidade, né, um povo diferente, uma cultura completamente diferente, adorando ao Deus isso, ao Deus daquele outro, um negócio totalmente pagão. E lá pelas tantas, Elimeleque morreu. Então ficou a Noemi e os seus 2 filhos. E esses 2 filhos, depois de um tempo, se casaram. Um se casou com a Orfa e o outro com a Ruth, que é o nome do livro. E lá pelas tantas, os 2 filhos morreram. Então ficou a Noemi, viúva, com os 2 filhos também falecidos, e as suas 2 noras. E aqui fala, logo no primeiro capítulo ali, versículo 5. Morreram também os 2 filhos, Malom e Kelion. A mulher ficou só, sem filhos e sem maridos. É evidente que o centro da história é Ruth, que o nome do livro é Ruth. Mas Noemi seria a segunda protagonista dessa história, e hoje eu quero, de forma especial, olhar para Noemi. Eu fiquei imaginando, a gente, quando é jovem, a gente faz planos. Sei lá, qualquer que seja o plano, pense nos planos que você faz, que você tem. Não sei, talvez você queira casar, assim como provavelmente Noemi queria casar, ter filhos, constituir uma família, que foi o que ela fez. Talvez você queira viajar, se formar na faculdade, não sei. Mas a gente faz planos. E Noemi provavelmente fez muitos planos. E, de repente, ela se viu só. Imagina, você tem um negócio na sua mão e está escapando e você não tem o que fazer. Porque essa é a vida. É assim que acontece. E, de repente, o marido dela morreu, e os filhos morreram, e ela estava numa cidade que não era a cidade dela, numa cultura que não era a cultura dela, vendo as pessoas adorarem um Deus que não era o Deus dela. Imagina o desespero no coração dessa mulher. A tristeza, a falta de fé, provavelmente.
em que ela se encontrava. Porque os sonhos dela, os planos que ela um dia fez, tinham sido completamente devastados do dia para a noite. E, nessa situação, ela decide voltar para a cidade dela, sem a família, porque todos os homens tinham morrido ali. E as duas noras se arrumam para ir junto e elas falam, não, vocês não têm que ir. Porque, na verdade, o que era? Se as mulheres, por exemplo, as viúvas, não se casassem novamente, elas não tinham como viver, porque era uma época um pouco mais complicada para essa questão do trabalho da mulher, por exemplo, e não de um jeito, ai, meu Deus, eles eram machistas, as mulheres não trabalhavam, não é isso. Mas é que, de fato, o homem era quem trazia sustento para casa. Por isso que, tanto quando o Elimeleque morreu, os filhos continuavam ali. E quando os filhos morreram, pronto, não tem de onde vir. Elas se viram na miséria. E a Noemi vai falar para as meninas, falarem, voltem para a casa de vocês. Arrumem outros maridos. Eu já sou velha, eu não tenho mais. Além de vocês terem que me sustentar, eu não vou nem poder ter outros filhos para vocês se casarem no futuro. E daí elas ficam meio assim, e vai, não, a gente vai junto contigo, e ela insiste, não, vocês têm que ficar. E a órfã volta. Volta para a casa dos pais, provavelmente, não diz, né? A Bíblia nunca mais cita a órfã, porque ela tinha uma decisão a fazer, ela escolheu voltar. E a Ruth vai. E daí é acho que é provavelmente uma das partes mais bonitas do livro de Ruth, que Ruth fala assim. Deixa eu achar. Ruth, porém, disse, não insistas comigo para eu te abandonar e deixar a tua companhia. Para onde fores, eu irei, e onde quer que passes a noite, pernoitearei contigo. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que eu venhas a morrer, aí eu quero morrer, e aí quero ser sepultada. Que o Senhor me cumule de castigo, se não for só a morte a nos separar uma da outra. E diante de tamanha decisão de Ruth, Noemi não tinha mais, não, vai. Ela falou, tudo bem, pode ir comigo. E quando elas chegam na cidade, Noemi anuncia para o povo que, a partir de agora, ela não se chama mais Noemi. Porque Noemi significa doçura. E que, a partir de agora, ela se chama Mara. Porque Mara significa amargura. E Deus a amargurou de tal forma, porque ele tirou seu marido, ele tirou os seus filhos, ele tirou tudo que ela tinha. Então, hoje, ela vive em amargura, ela vive em sofrimento, e, por isso, ela se chama Mara. E claro que o livro de Ruth vai exaltar muito sobre a bondade de Ruth, sobre como Ruth, tendo que tomar uma decisão, ela e órfã, elas tinham a mesma decisão a tomar. E enquanto uma decide voltar, a outra diz, não, eu vou contigo. Aonde quer que tu estejas, lá eu estarei. E ela não decide apenas seguir Noemi, mas ela ela muda toda a vida dela. Ela abandona a sua casa, ela abandona a sua cidade, ela abandona os seus deuses para adorar o Deus de Noemi. E se a gente parar para pensar, Ruth estava passando por um momento mais ou menos parecido com o momento de Noemi, porque Ruth também tinha ficado viúva. Ruth também tinha perdido o marido. Ruth também não tinha para onde voltar. Ruth também estava na miséria. A diferença principal entre Ruth e Noemi, do meu ponto de vista, é a fé. Porque as duas tinham motivos para estarem em sofrimento.
Às vezes a gente pensa, a pessoa, ai, mas essa pessoa está em sofrimento, ou está fazendo drama. Às vezes, há razões, a gente não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. Noemi tinha razões para estar em sofrimento, para estar em amargura, como ela mesma falou. Poxa, ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, ela não tinha para onde ir, ela estava longe de casa, ela não sabia de onde tirar comida, porque ela não tinha como se sustentar. Ela já era velha, ela não podia nem ir trabalhar. E isso falando da parte material, mas pensa a dor de uma mãe ao perder os seus filhos. Ela tinha razões para estar em sofrimento. A diferença é que, enquanto Noemi estava olhando para cá, para o agora, para o meu sofrimento, para tudo que ela estava passando, Ruth estava vislumbrando. Ruth sofreu. Isso não quer dizer que Ruth não estava sofrendo. Ruth provavelmente sofreu. Ela perdeu seu marido. Mas ela vislumbrava. Ela sabia que agora a vida de Noemi também dependia dela. Dependia do esforço dela. Porque se Noemi era velha e não podia trabalhar, alguém ia ter que trabalhar para as duas, para sustentar as duas. Ruth sabia que ela precisava ir além, porque se ela ficasse ali sofrendo e se contentando com esse sofrimento, elas provavelmente iam morrer de fome. Se não, de amargura. E quantas vezes, e por isso eu chamo a atenção para o que Noemi fala, aliás, porque a Bíblia fala sobre Noemi. A mulher ficou só. Ela ficou sozinha. Ela não tinha mais ninguém. E esse sentimento de solidão, de estar sozinho, hoje em dia, é um pouco diferente, porque a gente anda sempre tão lotado de coisas, sempre com tanta gente em volta, que estar só, muitas vezes, não é estar só fisicamente. A gente pode estar num monte de gente, como a gente está aqui hoje, e se sentir só. E eu sei que muitas pessoas que estão aqui, de fato, se sentem assim. Eu sei porque eu me sinto assim muitas vezes. Eu posso ter um monte de gente e eu me sinto só. E eu me sinto sozinha. E aí eu pergunto, será que Ruth não se sentia só? Será que Ruth não se pegava pensando que estava sozinha? Porque, afinal, não tinha mais ninguém por ela. Não tinha mais ninguém. As meninas, quando casavam, isso até pouco tempo atrás, e os meninos também, mas é mais comum que as meninas saíssem de casa para ir para a casa ou da família, do homem, ou para algum outro lugar. Mas, geralmente, a gente pensa, não tinha carro, não tinha nada nem parecido com isso. Eles iam morar, sei lá, que fosse a 10 quilômetros de onde morava os pais da pessoa, o acesso já era restrito. Então, muitas vezes, quando as pessoas casavam, perdiam contato com a família. Isso aqui, essa história de, eu ouvi ali, é 1100 a.C., mas isso acontecia até pouco tempo atrás. Então, Ruth não tinha mais ninguém, ela não tinha mais para onde voltar. Quando Noemi fala, voltem para casa, Ruth não tem mais para onde ir. Talvez, muito provavelmente, ela nem sabia nem se os pais ainda permaneciam vivos. Se, de fato, quando ela chegasse em casa, ainda haveria uma casa lá. Ruth provavelmente se sentiu só. Porque, de fato, estava. Não tinha ninguém que ia fazer algo por ela. Não tinha ninguém que ia sustentar a casa dela. Não tinha ninguém. Ela não tinha ninguém. Mas Ruth percebeu uma coisa que talvez Noemi não tenha percebido. Quando Ruth fala, o teu Deus é o meu Deus, ela se agarra nessa verdade de uma maneira tão forte, tão firme e tão verdadeira,
que ela sabe que ela não pode mais voltar para trás, que ela sabe que mesmo fisicamente, psicologicamente sozinha, ela tem alguém por ela. Ela pode não ver concretamente, mas ela sabe que tem alguém por ela. E eu acho tão incrível como Deus se mostra na vida de Ruth. Porque, bom, Noemi estava sem esperança. A Noemi faltava fé de que as coisas iam melhorar. E Ruth falou: se tu não pode trabalhar, então eu posso. E Ruth vai trabalhar, Ruth vai catar espiga. Ruth vai pelos campos catando espiga. Porque alguém precisava colocar comida para dentro de casa. Eu acho tão incrível a postura de Ruth, que mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do medo, porque elas provavelmente sentiam muito medo, isso não faz com que ela fique parada. E se você, assim como eu, chegou aqui hoje se sentindo como Noemi, se sentiu chegou se sentindo só, se agarre à única verdade que você tem. Você não sabe se os seus planos, os planos que você faz, são verdadeiros e concretos. Mas uma coisa há de concreto, uma coisa há de verdade, e apenas uma, que o amor de Deus, ele é tão grande por nós, que isso faz com que a gente perca qualquer tipo de... A gente consiga enxergar muito além do que a gente de fato está vendo. Não é porque eu estou vivendo um momento de sofrimento nesse momento que eu precise ficar focada nisso que eu estou sentindo. Se eu consigo parar e olhar adiante e entender que o amor de Deus por mim, ele é tão grande e ele me enlaça de tal forma que eu não tenho a menor possibilidade, nem se eu quisesse, de estar só. Eu paro de olhar para o meu sofrimento, eu paro de pensar que as coisas nunca vão dar certo e entendo que, independente dos meus planos se concretizarem ou não, os planos de Deus vão se concretizar. E é muito interessante o final da história de Ruth, porque naquela época existia uma coisa chamada redenção. O marido morreu, elas não têm nada, e as posses que eram do marido e dos filhos, elas não pertencem a Noemi e Ruth. Elas precisam de um redentor, alguém, um parente próximo, que irá se casar com Ruth. E elas têm um parente próximo, um homem extremamente piedoso, eu acho, que essa seria uma boa palavra para definir ele. O nome dele é Boaz, não sei se é assim que fala também, mas ele vê Ruth trabalhando. Um dia, enquanto Ruth trabalhava, ele vê Ruth trabalhando e pergunta quem é ela. Porque ela, sem querer, acaba entrando no terreno dele e ele pergunta às pessoas que estão ali, quem é essa mulher? O que ela está fazendo aqui? E explicam que ela é a nora de Noemi, que não a abandonou, que está ali trabalhando por elas. E, de uma forma muito carinhosa, Boaz se encanta com esse comportamento. E Noemi conhecia o homem, e ela fala para Ruth, ele é o nosso redentor mais próximo, você poderia se aproximar dele. E Ruth vai, de forma muito lenta, se aproximando de Boaz, e Ruth explica a situação. E ele, de forma muito aberta,
se dispõe a ser o redentor da família. E ele se casa com Ruth. Eles têm um filho. E o filho foi pai de Jessé. O filho de Ruth e de Boaz foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. E daí a gente pensa, né? Nossa, a família lá, Elimeleque e Noemi, saíram da sua cidade, foram para outra. O cara morreu, os filhos morreram, e daí eles voltam. E a gente não entende por que de tanta aflição. Imagina a Noemi se perguntando todos os dias por quê? Por que ele tinha que morrer? Por que os meus filhos morreram? Por que me foi tirado tudo? Pois a linhagem de Ruth, de Boaz, em algum momento chegou a Jesus. E quando as coisas acontecem com a gente dificilmente entende certas coisas. E é clichê, né? Falar, tudo tem um propósito, Deus sabe de todas as coisas. Todo mundo repete isso. Mas tem coisas que às vezes são realmente tão fora que a gente se pergunta por quê. Mas em tudo, há uma razão. Em tudo, há um motivo. Se as coisas não tivessem acontecido da forma que aconteceram, Ruth não teria dado luz a um filho, esse não seria pai de Jessé, que não chegaria a Davi. Imagina como uma vírgula diferente na história mudaria tudo. Tudo. O nosso papel enquanto pessoas viventes da Terra não é questionar o que está acontecendo, não é questionar o que Deus tem feito, não é questionar por que os meus planos não funcionam, por que os meus planos não dão certo, por que quando eu achei que ia, o Senhor disse que não ia, por que quando eu achei que o Senhor ia fazer, o Senhor não fez, por que quando eu finalmente consegui, o Senhor foi lá e me tirou. Esse não é o nosso papel. O nosso papel não é questionar. A gente pode sofrer. Noemi sofreu, Ruth sofreu. Deus entende o nosso sofrimento, e no nosso sofrimento Ele se faz presente conosco. Mas a gente tem que entender que se não fosse para o nosso bem, que se não fosse por um bem maior, Deus não permitiria que o mal se aproximasse da gente, que o sofrimento se aproximasse da gente. Enquanto eu estou aqui focada no sofrimento que eu estou vivendo, talvez eu esteja deixando de contemplar, de vislumbrar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Enquanto eu estou aqui focada na tristeza e na dor que eu sinto, talvez eu esteja, inclusive, atrasando os planos de Deus na minha vida. Eu sempre tive muito medo. Muito medo de fazer algo que me afastasse dos planos de Deus. De fazer algo que atrasasse o que Deus tem para mim. Enfim, de dele mandar ir por ali, eu ir por aqui. De eu não entender que ele está falando que é para lá e eu continuar para cá. Que é bem minha cara fazer isso, né? Mas eu sempre tive muito medo disso. Mas entender que mesmo nesses momentos de confusão, mesmo nesses momentos de solidão, onde as coisas parecem que não tem como acontecer, tipo, não tem saída, não tem. É impossível. Não sei se você já pensou nisso, mas eu já pensei muito nisso, estar diante de uma situação e pensar, não tem como isso dar certo. É impossível que isso aqui acabe de uma forma ok. Não tem como. E é nos meus maiores momentos de dúvida que Deus se faz presente. Por quê? Porque é impossível para mim.
Mas eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que aceitar, entender e amar. Amar. Ruth amou no sofrimento. Ruth sofreu e Ruth amou. Ruth amava tanto a Noemi e a um Deus que podia ainda ser desconhecido a ela, mas ela se entregou de tal forma que, mesmo não tendo mais uma relação familiar com Noemi, porque o que unia as duas tinha falecido, ela deixa tudo e ela vai atrás. E quando ela encontra o seu Redentor, ela se atira aos seus pés. É isso que Noemi faz. Ruth. Quando Ruth encontra seu Redentor, ela se atira aos seus pés, porque ela sabe que a sua redenção vem dele. Enquanto a gente conhece o nosso Redentor, a gente sabe quem é o nosso Redentor, a gente sabe onde está a nossa redenção e a gente insiste em virar para o outro lado. A gente sabe que a nossa redenção só vem de um lugar e a gente insiste em ir para outro caminho. Há, sei lá, um mês atrás, aconteceu uma coisa comigo que me fez pensar exatamente isso. Deus não me conhece. Deus não liga para mim. Porque eu pedi uma coisa, só uma, simples. E o que ele me deu foi totalmente o contrário. E eu disse, Deus não me conhece. Se ele acha que eu ia gostar disso, ele está errado, porque eu não gosto. Deus não se importa comigo. Porque eu pedi uma coisa só, que ia me deixar muito feliz, e ele me deu outra totalmente ao contrário. Ele não se importa comigo. E isso criou uma barreira tão grande na minha vida, mas tão grande, que por muitos dias eu fiquei completamente distante, sem rezar. Por dias. Porque eu não conseguia. Eu simplesmente, quando eu parava para pensar, eu não conseguia me referir a Deus. Eu não conseguia falar com Ele. Porque a minha preocupação era olhar para mim. Era olhar para o que eu estava sentindo, para o que eu achava, para a forma como eu pensava que deveria ser, para a forma como eu queria que fosse. E Deus falou, não é assim. E é muito difícil para mim, muitas vezes, assim como eu acredito que deve ser para todo mundo, entender que nem tudo que eu quero, Deus quer. Não é porque eu um dia pensei que seria, que Deus pensou também. E é muito difícil para a gente aceitar, porque a gente ainda é muito, por mais desapegado que a gente seja, eu, pelo menos, tenho muito carinho pelas minhas coisas e pelos meus planos. Eu quero que as coisas sejam como eu planejei. Gente, vocês querem me ver possuída? Ai, meu Deus do céu. Não assim. Mas vocês querem me deixar irritadíssima. Eu fazer o meu planejamento, porque eu faço meu planejamento, tá, gente? Eu sou muito chata. Tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo e tal hora eu vou fazer aquele outro. Se em algum momento desse caminho alguma coisa sai do que eu planejei, ou eu tenho que fazer outra coisa, ou alguma coisa foi cancelada, meu Deus, eu posso matar quem passar na minha frente, porque eu fico muito irritada. Eu fico muito irritada.
Porque se eu planejei, as coisas têm que ser assim. Eu me preparei para isso. Eu esperei por isso. E agora você vai me dizer que não é assim? Claro que é assim. Já fico muito brava. E eu acho que é exatamente por isso que Deus faz essas coisas comigo. Porque quanto mais eu fico brava, mais eu percebo que não faz sentido. Não faz sentido. Mas eu tô aqui pensando em como eu acho que tem que ser as coisas, como eu acho que tem que acontecer isso, como eu acho que tem que acontecer aquele outro, querendo controlar a minha vida, a vida dos outros, a vida de todo mundo aqui. E Deus fica tipo, não é teu papel, amiga, para. E é tão, mas tão bom hoje poder rir disso. Porque eu tava muito brava mesmo. E eu penso, Deus é tão misericordioso. E o amor dele é tão grande por cada um de nós, que mesmo quando a gente se revolta, porque eu estava revoltada, mesmo quando a gente coloca 1001 barreiras para chegar até ele, ou para permitir que ele entre no nosso coração, ele se faz presente. Por mais que Noemi se sentisse só, ela não estava só. Por mais que eu me sentisse só, eu não estava só. Por mais que você se sinta só, você não está só. E não está mesmo. É uma presença muito real, muito viva, muito próxima. E é um negócio tão absurdo, porque é tão próximo, mas tão próximo que às vezes a gente nem percebe. Simplesmente está ali e a gente segue andando, segue fazendo. São detalhes tão pequenos, mas ao mesmo tempo tão escancarados do amor de Deus pela gente, que a gente não percebe. A gente não percebe. Tem uma história que eu acho que eu já contei para algumas pessoas, mas eu vou contar de novo, porque eu amo essa história. Ano passado, em outubro, eu vim ficar uma semana aqui na comunidade, e o que eu mais gostava de fazer era ficar andando lá nos matos. E daí tem aquele caminhozinho com as árvores lá, bem bonitinho. Não sei se tem ainda, né? Mas na época tinha. Tem, não tem ainda. E eu andava, eu gostava de dar a volta no açude, ir, vir e tal. E daí um dia eu falei para Deus assim, ai, Deus, porque a minha relação com Deus é muito infantil. Eu falo com ele como se eu fosse uma criança. E eu falei para ele assim, ai, Deus, eu queria tanto uma flor. Eu adoro ganhar flor. Queria tanto que o Senhor me desse uma flor azul, porque tinha um monte de flor amarela e flor azul. É muito difícil, gente, não existe flor azul quase. Uma flor azul. Tá, só falei para Deus, né? Continuei andando. Tá, foi. Voltei para casa e tudo mais, as coisas. E no outro dia eu fui andar de novo, porque era o que eu mais gostava de fazer. Eu adoro ficar no meio do mato. E enquanto eu andava, enquanto eu caminhava, eu tenho certeza que foi, sei lá, o meu anjo da guarda que fez assim com a minha cabeça, ou não sei, alguma coisa aconteceu. Mas exatamente, eu juro para vocês, exatamente no mesmo lugar em que eu estava quando eu pedi para Deus uma flor azul, tinha uma flor tão pequenininha, que não tem como humanamente eu ter puxado os meus olhos para ali. Não tem como. Essa flor está aqui no meio dessa Bíblia. Ela não é mais azul. Perdeu a cor já. Mas ela era azul. São detalhes tão pequenos, mas tão grandiosos ao mesmo tempo. É um amor tão discreto, mas é um amor tão escancarado. Gente, Deus me deu uma flor. Não sei se vocês já ganharam flor de Deus, mas eu já ganhei uma flor de Deus. E eu ainda tenho coragem de falar que Deus não me conhece. O problema
não está no sofrimento, não está na dor. Muitas vezes eu sempre me culpei muito por um momento em que eu passei por um momento mais difícil. Eu sempre me culpei por me sentir daquela forma, porque eu não podia me sentir daquela forma. Eu me privava do meu próprio sofrimento. E eu fico pensando na história de Noemi. Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu tudo que ela tinha. A única coisa que ela tinha, gente, era o sofrimento dela. É verdade, a única coisa que ela tinha era o sofrimento. Imagina se ela resolve, sabe, ela se apegou àquilo de tal forma. Mas esse não era o problema. Porque o sofrimento, ele faz parte da vida. O sofrimento, ele precisa ser vivido. A dor precisa ser vivida. Mas ela precisa ser vivida com uma única certeza. Ela não é eterna. Não tem como ela ser eterna. Ela é um momento da sua vida pelo qual você vai passar. E que você não vai passar sozinho, por mais que você se sinta sozinho. Você, nesse momento de dor, é o momento em que você está literalmente junto à cruz de Jesus. É um momento que talvez você se encontre de uma maneira mais íntima com Deus. O sofrimento, ele foi feito para ser vivido e ele foi feito para ser ultrapassado. Ele não é a sua vida, ele não define quem você é. A sua dor, as suas mágoas, as suas tristezas, elas não definem quem vocês são. Elas não me definem. Porque Cristo morreu por mim. E ele não morreu para que eu vivesse uma vida de tristeza. Ele morreu para que eu vivesse uma vida de alegria, uma vida de amor. Então, quando a gente se depara com o sofrimento, a gente se depara com a cruz, a gente abraça e a gente ama, assim como Ruth. Ruth abraçou o sofrimento, Ruth abraçou a dor e Ruth amou em meio à dor. Ruth amou em meio à amargura. Porque ela não estava mais só preocupada com a sua própria vida, porque ela sabia que a sua vida estava nas mãos de quem realmente podia cuidar do sofrimento dela, porque ela, por ela, não ia fazer nada. Ela, por ela, não tinha como sair do sofrimento dela. E foi por isso que Ruth amou, porque ela entendeu. Ela entendeu que a vida dela não pertencia a ela, e sim a ele, e sim a Deus. Eu não sei mesmo como você tem se sentido, ou como você chegou aqui. Eu não sei, talvez você tenha pensado que nada disso fez sentido, que você não tem nenhuma grande dificuldade na sua vida. E é por isso que essa pregação também é para você. Porque talvez mesmo sem uma grande dificuldade na sua vida, você ainda não tem se entregado, você ainda não tem amado como você deveria amar, como você é amado. Você não tem abraçado, de fato, aquilo que Deus tem lhe dado. Você tem virado as costas e fugido do amor dele. Não fuja do amor. Não tenha medo do amor. Não tenha medo de amar. Você coloca